seja bem-vindo a mais um Designcast. Hoje a gente está aqui com a Carol de novo, minha parceira, companheira, né? Eu sou a Joyce Becker, design de interiores, e a gente vai falar um pouquinho para vocês algumas dicas bem interessantes. Olá, tudo bem? Eu sou a Caroline Goulart. Eu participo aqui com a Joyce do Designcast. A gente traz as tendências, né, as novidades e as dicas do mundo de design para vocês agregarem um pouquinho de conhecimento nessa área, para quem está construindo, reformando. Nós somos design de interiores, a gente atua aqui na região, se vocês estão escutando a gente pela primeira vez. E hoje eu queria perguntar para a Joyce algumas dicas, porque ela também trabalha com a venda de cortinas e papéis de parede, né, aqueles jogos de cama maravilhosos, todos personalizados. Então eu vou fazer umas perguntas hoje para a Joyce, eu vou de algumas dúvidas e algumas dicas que seriam interessantes para quem está nos ouvindo, se estiver reformando, se estiver construindo, ver se realmente na sua casa está sendo dessa forma ou como é que ele pode ser feito. Uma dica que eu acho que é bem legal da gente dar e a gente explicar para as pessoas qual o tamanho do cortineiro eu deixo. Vamos lá, eu estou fazendo um projeto de gesso, eu estou fazendo por conta, eu não tenho um profissional envolvido. O gesseiro me disse que 15 por 15 é suficiente. O que tu me diz, Joyce? Essa pergunta é bem legal, porque a gente pega várias situações, né, de todos os tipos aí, nesses longos anos aí já aconteceu muita coisa. Mas o que acontece? Pelo menos 15 centímetros de profundidade é um tamanho ideal. O trilho suíço, que é o que deve ser usado no cortineiro, o trilho duplo, ele vai ter em torno ali de uns 7 centímetros. Eu preciso de um espaço porque o profissional tem que pensar o seguinte, que o profissional ele precisa chegar com a furadeira lá. Então, ele tem que ter um espaço para se movimentar e para conseguir fazer essa instalação. E na passagem para a lateral, a gente tem várias situações, né, no tamanho da largura dele. Mas eu já peguei muito caso, isso é um ponto interessante de se falar, que às vezes a gente só se preocupa com a profundidade, mas não com a largura. Mas tem muita construtora que faz ele muito justinho. Justo no tamanho da janela, né? Isso. O que a gente está falando a janela tem 2 metros, o meu cortineiro em cima tem 2,10, passa 5 de cada lado. Exatamente. Qual que é o grande problema disso? Eu não tenho vedação completa da janela, principalmente se você quer ter um ambiente bem escurinho para dormir. Exatamente. Porque o que acontece? Por mais que eu vou encostar o trilho rente à parede, para que o blackout 100%, que é o que geralmente a gente usa, fique rente à janela, a lateral, se eu tiver pouco espaço, vai vazar muita luz. E daí o cliente, claro, não vai gostar, porque na hora de dormir, amanheceu aquela claridade lateral, ela vai vir. Então, pelo menos o que a gente aconselha é 20 centímetros. Passando das aberturas, né? Passando das esquadrias. Exatamente. Porque daí, querendo ou não, vai tapar um pouquinho mais e não vai deixar refletir tanta claridade nas laterais, né? Então, 20 centímetros seria bem interessante. Joyce, quando tu fala de trilho duplo, pra gente entender, por que a gente usa um trilho duplo? Qual é a situação? Ah, mas só um blackout não é o suficiente? Entendi, vamos lá. Isso é bem legal também. Os clientes, eles às vezes não entendem e querem, vamos colocar só um blackout. O que acontece? Como a gente mora numa região, principalmente aqui, né, por ser praia, eu sempre uso essa seguinte situação para a pessoa. Imagina o seguinte, tá no verão, a tua casa tá cheia, tu foi pra praia de manhã, tu vai tomar banho e tu vai se trocar. Aí tu vai ter que fechar o teu blackout e teu quarto vai ficar super escuro. Então, por que a gente usa o trilho duplo? Para ter um blackout atrás, para dormir à noite, né, no caso, e a cortina na frente para te dar privacidade. Então, é importante ter essa cortina na frente, porque pensa comigo, aquele sol lindo, maravilhoso, aquele dia de verão, e tu tá com o blackout fechado, tá tudo o vizinho escuro, tá te vendo. Não ficar tudo escuro dentro do quarto. Vai ficar tudo escuro, ainda mais o 100%, que daí fica bem escuro. Então, eu gosto de trabalhar com a cortina na frente, pelo menos, mesmo que seja um tecido mais leve, um linho, sem forro. Hoje o linho tá bem alto dentro das cortinas, né? Exatamente. A gente tem o linho sintético, né, que se usa muito, que é um tecido que é 100% poliéster, então é fácil de lavar, seca rápido, manutenção tranquila, então é um tecido bem legal que a gente usa bastante. Então, pelo menos o blackout, uma cortina na frente que dá um efeito bem legal. Mas vamos dizer que eu sou um cliente que eu quero mais decoração nessa cortina, eu quero mais detalhes nela, e eu quero botar um chale, então eu já tô falando de um trilho triplo, né? Então eu tenho que pensar que o meu cortineiro só 15 centímetros de profundidade já vai ficar pequeno para instalar 3 trilhos. Então, a gente está considerando 20. Exatamente. Pelo menos, né? Então, se eu quero, mesmo que esse chale seja fixo, que ele vai ocupar só um pedaço da minha janela, então a gente está... E geralmente hoje os chales são feitos ainda de tricô, né? Sim. São feitos esses tecidos mais grossos. Então, isso tudo eu tenho que considerar quando estiver ali projetando o cortineiro.
Mas, e se eu não tiver cortineiro? Esse é bastante caso, né? Eu pego sem cortineiro, muitos casos. Aí, nessa situação, o que a gente faz? Eu costumo usar, tem que analisar, cada caso é um caso. Mas hoje em dia, geralmente, é feito só o gesso com negativo. Né? Não usa mais aquela sanca, mais grossinha, que dá volume. Então, quando tem só o negativo, a gente faz a instalação no gesso direto. Aí é um detalhe bem legal. Por favor, não instalar o trilho no negativo. Porque o negativo nada mais é, né, Carol, do que uma casquinha de gesso. Para o gesso poder trabalhar, né? Para ele dilatar e contrair sem trincar. Exatamente. Peguei um caso, até foi nos meus stories, isso há umas 2 semanas. Eu peguei um caso de um cliente que não foi eu que fiz a cortina, e me ligou desesperado porque ele alugou o apartamento e o trilho dele tombou. Ele estava metade caído mesmo, entortou o trilho. Ele perdeu o trilho, teve que trocar. Por quê? Porque foi instalado no negativo. Provavelmente foi criança, se pendurou um pouco, mexeu ali, a bucha não aguenta. Puxou com mais força, sim. Exatamente, não aguentou, cedeu. Então tem que colocar, dá pra gente colocar no gesso, existem buchas especiais, é bem tranquilo. Porém, daí, o que a gente faz? Com a própria cortina, sobe ela um pouquinho e esconde, então, no caso ali, o trilho, né? Quando você olhar, você vai ver a cortina inteira do teto até o chão. Dá um acabamento bem legal, fica bem bonito. Como o teto geralmente é branquinho e o trilho também é branquinho, fica bem discreto. Perceptível. Exatamente. Isso seria a maneira mais simples, né? De instalar uma cortina sem cortineiro. Isso. E aí a gente tem alguma outra opção, tipo, sem ser aqueles varões antigos que a gente usava ilhosos, o que seria essa segunda opção? Eu não tenho cortineiro e eu queria um detalhe mais bonitinho para minha cortina. Existe a opção do varão trilho, que a gente chama, né? O que ele é? Ele nada mais é do que um tubo, né, de 28 milímetros, dá mais ou menos ali 2 centímetros, né, 3 centímetros, com uma canaleta igualzinha à canaleta que é usada no trilho suíço. Então, qual que é a diferença e a vantagem, né, em relação ao varão que se usava com argola, com ilhós? O varão com argola e ilhós, o suporte ele vem por baixo, são mãozinhas que seguram, no caso, o varão. Sim. O que vai acontecer? Se você tiver uma extensão muito grande de cortina, ela vai ter vários cortes. Você não consegue ter uma cortina inteira. Sim, você vai ter que botar no meio do varão para correr. Ela não vai correr. Por isso que a gente usa, então, no caso, esse varão trilho, onde o suporte ele vai segurar por cima. Ah, legal. E a gente tem barra de 6 metros. Então, eu consigo ter uma extensão inteira, digamos, se eu tiver uma sacada, né? Ou uma varanda, enfim, um espaço que eu precise de uma quantidade maior, eu vou conseguir correr toda a cortina para um lado ou toda a cortina para o outro. Sem ter um buraco no meio. Totalmente fechada. Exatamente. Facilita bastante. E outra, na hora de lavar, vamos pensar, né? A cortina com deslizante, o deslizante ele é um plástico, uma pecinha super pequena. Super prático de manutenção. É fácil. Agora, se você tiver argola, ilhós, é um cuidado muito maior, é muito mais complicado na hora da manutenção do que a cortina, assim, no caso com o deslizante. Joyce, uma questão que vem acontecendo muito hoje são esses pé direitos altos. Eu tenho um pé direito na minha sala de 3 metros, de 4 metros. Eu consigo botar só esse trilho sem ser um trilho automatizado? Ou a partir de que altura de pé direito, né, que é aquela medida básica ali do chão até o teto, eu tenho que ter um trilho automatizado para essa cortina poder funcionar bem? Porque a gente sabe que não vai funcionar, né, a gente abrindo manualmente. Sim, exatamente. Bem interessante essa pergunta. Eu tenho duas opções que eu posso oferecer para o cliente. Então, no caso, a motorização, quando começou ali, a partir de mais de 4 metros... já tem que ter motor. Tem que ter, porque senão não vai conseguir movimentar na mão, vai acabar descosturando o deslizante, porque vai dar uma forçadinha e ela não vai correr bem. Mas, digamos, a pessoa ela não quer investir na motorização, que tem um custo um pouco maior, enfim, ela não quer. Sim. Aí a gente tem o varão trilho, que é o varão por corda, acionamento por corda. Ah, tá. Vamos dar um exemplo assim para conseguir imaginar, né? Sabe aquelas persianas verticais? Antigas, aquelas com as aletinhas. Enfim, abre e fecha. Tem gente que ainda gosta, eu não gosto, vim de uma vez nesses 12 anos aí, porque não é uma coisa. E fazia sucesso, né? Fazia, o pessoal achava lindo, enfim. É o mesmo sistema, ele é um trilho com corda, né? No caso, lá em cima é feito o acabamento entre nesses ganchinhos que a corda vai passando. Vai puxando. E aqui embaixo eu tenho o mesmo acionamento de uma persiana, tu vai rodando a corda, e isso vai fazer com que a cortina abra. E eu posso fazer ela tanto abertura central, recolhe para a esquerda, recolhe para a direita, conforme for a Isso situação. Não vai ficar mais caro. Ele vai encarecer um pouco, mas nem em comparação com o trilho motorizado, entendi. Exatamente. E aí eu vou te perguntar a respeito das persianas, né? A gente falou ali de tamanho de cortineiro, né? Hoje eu tenho, por exemplo, construções com vão de escada
de 10 metros de altura por 4 de comprimento. Existe alguma persiana que eu consigo fabricar nesse tamanho? Qual que é a largura máxima de uma persiana? Porque a gente sabe que quando a persiana é encostada uma do lado da outra, fica aquele vão no meio. E essa ideia não é legal. Né? Eu sou obrigada também a ter motorização na persiana para ela funcionar nessa altura. O que tu me indica nessa situação? Então, a persiana, qual que é a questão? A questão é a escolha do tecido. Tem tecidos que eu consigo fazer ele de uma largura maior com emenda. Porque a largura máxima, geralmente, do tecido é 3 metros. 3 metros. Tem tecidos que é 1,40, 2, 2,20. Nós vamos pensar numa tela solar, que é uma coisa que a gente usa muito aqui, pela questão do sol. Tá, a tela solar é aquele produto que a gente tem transparência quando quer olhar para fora, né? Isso. E ela vai proteger da incidência solar. Exatamente. Ela não vai ficar completamente fechada, ela não tem função de escurecer o ambiente, de ser blackout. A função dela é realmente filtrar os raios solares e reduzir o calor do ambiente. Ela é um produto assim, ó, excelente. Para sacada, para cozinha. Principalmente para quem tem vista para o mar. Exato, não vai perder a vista. Nesse caso... A persiana está fechada, tem sol e eu quero continuar vendo o mar. Então a gente vai conseguir ver o mar. Exatamente, então é um produto bem legal. Eu consigo fazer larguras maiores, sim, com emenda, porque a largura do tecido máxima é 3 metros. Sempre a gente tem uma metragem quadrada para se respeitar de tamanho da peça. Então, cada caso é um caso, bom sempre analisar. Mas aí, conforme a largura, claro que se a peça for muito larga, eu não tenho como subir no comando manual e obrigatoriamente tem que ser motorizada. Mas tem várias situações que tem que se pensar, né? Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Se a peça for muito larga, eu tenho como levar ela para o ambiente? É um prédio. Por onde que eu vou subir? Como é que vai subir? Vou ter que içar, eu tô lá no 20º andar, eu vou conseguir içar por fora? Vai subir pela escada? Então, assim, são vários fatores, né? Nesse caso, era melhor usar uma cortina? Exatamente. Tem clientes que não querem cortina de jeito nenhum. Tem querem a persiana. Que não quer persiana de jeito nenhum. Então, é uma coisa muito pessoal. Por isso que eu digo, tem que ter... claro que a gente erra, a gente aprende muito com o erro e acerto, né? Sim. Eu, óbvio que já aconteceram muitas coisas e tive que aprender com isso. Por isso que, com essas experiências todas, a gente sabe que cada situação é uma situação e o bom é analisar o que o cliente gosta, olhar bem o ambiente, pensar sempre como que vai ser instalado. Eu tive uma situação, vou contar uma situação negativa que aconteceu comigo, exatamente nessa questão de içar a persiana. Num apartamento aqui na meia praia, a cliente optou por curtir persiana motorizada, tela solar, bem legal. Eu sempre, né, tenho isso comigo, que se a persiana é motorizada, eu vou priorizar aumentar a largura dela o máximo que eu puder, para que fiquem menos frestas, porque a gente sabe que na emenda, ainda mais no persiana motorizada, onde o tubo é maior, a fresta vai ser maior. Sim. Porém, eu acabei não conversando com ela nessa questão de subir a peça. E o síndico não permitiu içar a peça, porque a fachada do prédio era toda de vidro e ele ficou com medo que batesse e estourasse alguma vidraça. Tive que voltar com a peça para a fábrica, dividir ela no meio. A gente usou um suporte intermediário, né, para reduzir essa fresta, mas que ela ficasse dupla, né, separada, para que a gente conseguisse subir pela escada. Nossa, então, isso realmente é uma questão, né? Porque às vezes não é nenhuma questão sua, que não é fácil de fabricar, não é difícil de fabricar, não é nenhuma questão do cliente, mas é um fator de terceiro que te impede de estar entregando aquela peça da forma que o cliente queria. Exatamente. Eu já tive uma outra situação também que isso é bem legal falar, porque o que acontece? Aqui, a maioria das sacadas é reiki, né? A gente sabe... Sim. Lá em Bombinhas também, lá em Bombas, a gente vê bastante, né? Sacadas é fechamento de reiki. O que acontece? Quando a gente abre a janelinha do reiki, ele tem 2 bolinhas ali em cima e tem os garfos onde ela faz a virada para poder abrir as folhas. Para quem não sabe e está nos ouvindo, o reiki é aquele sistema que a gente chamou alguns de sacada europeia, que são vários pedacinhos de vidro. Geralmente, quando a sacada é curva, ela tem que ser dessa maneira que você vai puxando um pedacinho por vez, vai virando no canto da sacada e vai abrindo esse vidro. Então, ele faz uma vira, ele faz uma volta, né? Isso. Ele entra para dentro do ambiente. Então, provavelmente isso daí dá alguma situação quando a gente tem cortina. Então, por isso que é melhor o uso da persiana, porque você consegue recolher ela por completo. Exatamente. O que aconteceu comigo, só para te ter uma noção? Eu preciso de um espaço de pelo menos 8 centímetros para colocar uma persiana. Tá. Seja no teto, seja na viga, passando para cima eu preciso de 8 centímetros. Nesse caso, isso aconteceu há muitos anos atrás, né? Mas nunca mais esqueci. A cliente tinha o reiki, só que a construtora, não sei, eles não pensaram que alguém poderia instalar a persiana. Ficou em torno de 4 centímetros. Do teto, do vidro. teto até as bolinhas, até os garfos do reiki.
Porque, considerando do vidro até o teto, dava os 8 centímetros. Mas tinha a estrutura do vidro, no caso, que me deixou menos. O que eu tive que fazer? A gente contratou um gesseiro, abriu o cortineiro, instalou a persiana no cortineiro, o cliente ficou satisfeito. Passou 5 anos, ele me chamou de novo, fiz um outro apartamento deles, entendeu? Não foi um problema porque foi resolvido. Mas é prever isso, né? Exatamente. Porque vai te dar um retrabalho, vai te dar um custo a mais, né? Porque geralmente no reiki é complicado usar a cortina, porque o reiki geralmente ele acomoda num canto. Se você tem uma cortina e você quer abrir ela partes, né? Nesse caso ela vai complicar, porque a gente está falando de folhas que abrem 30, 40 centímetros dentro do ambiente, então ela vai pressionar as cortinas. Joyce, para quem quer ter o quarto, assim, eu gosto de dormir sem nenhuma claridade, o meu quarto escuro. Tem alguma persiana que a gente consegue 100% de vedação, 100% de vedação de claridade? Como é que funciona isso? Então, nesse caso, eu sempre indico a persiana rolô, né? Onde o tecido, ele é um tecido blackout PVC 100%, não vai passar nada de luminosidade. Fácil de limpar também. Fácil de limpar, passou um paninho, tá limpo, é bem legal. E pra quem tem alergia, essas coisas, também interessante. Né? Não vai acumular pó, porque realmente ele é um PVC, então passou um paninho, tá limpo. E na lateral a gente instala canaletas de 6 centímetros, tanto na lateral quanto na parte inferior. E na parte onde o tecido acumula no rolo, é usado um bandô, que a gente chama de bandô box. Ele vai dar, assim, as empresas às vezes dizem 100%. 100% nunca é, vamos dizer 96, 97, 98, porque por mais que é passado silicone nesse acabamento, talvez alguma frestinha fica. Mas é o melhor produto para quem quer escurecimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. A persiana, ela corre por dentro dessa canaleta, tanto nas laterais quanto embaixo, mas eu consigo abrir ela totalmente, se eu quiser, e fechar ela totalmente. Exatamente. E ter acesso à janela. E aí ela vai tampar toda a claridade que ficaria se uma persiana normal, na verdade, fosse instalada, porque uma persiana só blackout, ela vazaria nas laterais, diferente da cortina, né? Que a cortina, como o tecido trabalha, ela vai vedar melhor a claridade. Isso. A cortina tem a vantagem que se eu tiver uma parede inteira, por exemplo, e for usar, né? Se eu conseguir fazer o blackout inteiro, vai passar pouca luz, mas alguma luz no lateral vai passar. Essa persiana que eu comentei agora, que a gente chama, né, de rolo com guias, ela é instalada no esquadro da janela, bem próximo. Pode ser por dentro do vão, se eu tiver espaço, ou por fora, bem no tamanho certinho. Ela fica assim, um acabamento bem bom, e por cima dela, depois, o cliente pode utilizar uma cortina decorativa para gerar privacidade, enfim, essa questão que a gente conversou antes, né? Sobre deixar o ambiente não escuro e conseguir ter a privacidade num dia de verão, né? E não ser visto pelos vizinhos, enfim. Mas é um produto muito legal. Até essa rolou com guias eu vendo bastante, né? O pessoal gosta muito. Quem prioriza escurecimento, eu sempre ofereço. Já tu disse que aquelas persianas horizontais, né? Na verdade, das verticais a gente quase não usa mais. E as horizontais, aquelas de filetinho, aquelas aletinhas que são super legais para limpar, assim, quase não dão manutenção. Vocês ainda usam muito, é muito vendido. Em que situação a gente pode indicar o uso de uma persiana horizontal? Então, a horizontal a gente tem ela na opção 25 milímetros, que é essa que está comentando, que são as bem fininhas. E depois a gente tem as opções de 50 milímetros. A 50 milímetros ela é mais usada, porque tem a opção madeira, PVC, a madeira sintética. Que fica mais bonito. Isso, esteticamente é um produto, né? Como ela é mais robusta, ela fica mais harmoniosa, assim, mais bonita no ambiente. Já a persiana 25 milímetros é um produto de difícil manutenção, é muito ruim de limpar. Corta o dedo, não adianta, porque tu vai passar. Hoje em dia existem aqueles garfos, né? Tipo, para te limpar ali. Exatamente. Mas o que eu sempre falo para o cliente? Como a gente mora numa região litorânea, como tem a questão da maresia, por mais que a gente fale que a persiana horizontal alumínio, as aletas, as laminazinhas são de alumínio. Mas a estrutura interna dela é de aço. E o aço, ele vai correr, ele vai enferrujar. Então, é um produto que a fábrica nem dá garantia disso, né? É um produto que ele é mais barato, claro que uma rolotela solar, no caso, mas ao longo prazo, se você for calcular o custo-benefício, ela não... Porque você vai ter que estar trocando ali com mais frequência. Exatamente. Fora que daí, como tem essa questão, né, dela oxidar, ela vai enterrar, ela vai incomodar.
Se bater ali, no caso, nas lâminas, ela pode vincar. Ela vai trincar. Vai estragar. Vai então, ficar feia. Vai ficar feia. Então, se vocês quiserem usar persiana horizontal, usem de preferência de 50 milímetros. 50 milímetros são 5 centímetros, então é uma peça mais larguinha, mais reforçada, com aquele detalhe de fita, fica bem legal, né? Fica bem bonito, fica bem moderno. A gente vê isso muito em imobiliária, escritório, consultório, quando você quer fazer divisão de ambientes. Então, nesse sentido, eu acho que indicaria mais do que uma de alumínio de 25 milímetros. Como eu digo, se o cliente gosta, não tem problema. Tem clientes Sim, que ainda a gente ainda gostam, usa, né? Numa lavanderia, que tem pouco uso, né? Numa cozinha, que também tem pouco uso. Sim. Mas a gente tem outras opções, né? Tem a Double Vision, que eu acho um máximo. Muito bonita, é um produto que também vai dar o mesmo efeito. Porque eu entendo que a horizontal, essa persiana horizontal, ela te traz vantagens e facilidades na questão da luminosidade. Consegue regular melhor, porque como você vira as aletas dela... Não tem que estar tudo aberto, tudo fechado, né? Exatamente. E daí, para substituir ela, tem a Double Vision, que também você consegue trabalhar na abertura e fechamento, ou pode recolher toda. Já o que é uma Double Vision? Vamos lá. A Double Vision, na realidade, ela tem o mesmo sistema de rolô, porém o tecido ele passa pela frente e por trás, né? Ele é unido. São faixas, né? Faixas transparentes e mais fechadinhas. Então... Exatamente. Ele vai fazer esse efeito, né? Então, você vai passando, você consegue deixar a parte escura, digamos assim, com escura, e a transparente aberta para entrar a luminosidade, ou então travar toda ela e deixar ela toda escurinha para o ambiente ficar fechadinho. No caso, a gente tem o tecido que é o semi-blackout, que vai poder ser usado num quarto, um quarto masculino, né? A gente até está usando uma obra agora de um cliente que tem essa situação, que é um quarto. Tinha que ser persiana ali porque tem móvel embaixo, então foi utilizado esse modelo. E ela é um pouco mais charmosa, na verdade, do que usar uma persiana rolô. Bem mais bonita, porque a rolô, na realidade, vai ser um tecido reto inteiro. Liso e geralmente plástico. Tem o acabamento de tecido, mas esteticamente não fica tão elegante quanto uma Double Vision. Ela traz um charme a mais para o ambiente. E vamos ver, Joyce, o que tu poderia me dizer assim, sobre aqueles jogos de cama sob medida? Aqueles jogos que o pessoal fazia muito em loja de cortina, ali, loja de enxoval. Qual é a vantagem de eu ter um jogo que é feito ali totalmente personalizado do que eu simplesmente ir lá na loja e comprar um edredom, um duvet, uma saia box? Qual é a diferença, na verdade, quando tu vende os jogos de cama? Qual é o argumento que tu daria hoje para o pessoal? Por que investir nesse jogo de cama? Tem vários fatores, assim, né? É claro que ele é um jogo de cama decorativo. Tá, ele não é funcional. Eu não aconselho a pessoa usar ele realmente para dormir. Ela vai tirar e vai montar a cama dela todos os dias, no caso, né? Porém, assim, ela vai ter o caimento perfeito, porque cada colcha é feita do tamanho exato do colchão. Mesmo que eu tenha 3 quartos no mesmo ambiente que eu vou, né? Tu vai medir eu vou todos medir os 3 colchões, porque mesmo que eles sejam da mesma marca, da mesma fábrica, dá diferença de centímetros, milímetros, e isso faz a diferença. Tá. A colcha ela é feita e confeccionada exatamente para aquela cama. Outro ponto interessante também a favor, por exemplo, a gente projetou um quarto lindo, maravilhoso, tem o detalhe da cortina, fez um chale. Eu consigo trazer isso para a cama, eu consigo fazer uma composição de tecido na cama, né? Combinando com o chale, o detalhe do debrum, faz uma baguete, faz um porta-travesseiro, então a gente consegue deixar o quarto mais harmonioso, assim. Então realmente é um diferencial a mais, né? Vamos lá, Equino, o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem o costume correto de arrumar a cama todo dia, também não tenho muito tempo. E eu queria fazer a minha cama personalizada. A gente tem um meio termo? Tem. O que acontece? Existem as quantidades de peça. Porque a gente vê que geralmente elas são, com porta-travesseiro, mais almofada, mais baguete, e aí na hora de dormir você tem que tirar tudo isso da cama, botar o travesseiro realmente de dormir. Então tem como ficar mais prático? Eu quero só botar, sei lá, como se fosse um cobre-leito e um porta-travesseiro. Fica bom também? Fica. O que acontece? Dá pra gente usar, por exemplo, tem essas camas robustas, como tu falou, é muita quantidade de peça. Eu sempre oriento isso pro cliente. Você tem que ter espaço para tirar e colocar. Tá, tu tem que ter um espaço para colocar. Isso, quando trocar. vai tirar à noite, tem que ter um puff ou um espaço no closet, se for closet, ou uma cadeira para que você acomode essas peças durante a noite e possa dormir.
né? Pode deixar, digamos, já a cama pronta, feitinha, com uma manta por baixo, e à noite só tira a colcha para dormir e usa o que já está ali. Já seria uma maneira de deixar mais prático. Tá. E diminuir a quantidade de peças. Em vez de fazer 2 porta-travesseiro, 2 travesseiros, 2 baguetes, 3 almofadas, o rolo, a peseira, é muita coisa. É muita coisa. Né? Então, a gente pode usar 2 porta-travesseiros, que são aqueles travesseiros com aba, que dá pra gente fazer desenvolver assim uma opção bem legal de acordo, e colocar de repente só 2 baguetes na frente ou até uma baguete inteira maior. Você pode usar o seu próprio travesseiro com uma folha bonita para acomodar por trás e dar esse apoio para que o porta-travesseiro fique mais erguidinho e dê um efeito estético legal assim na cama. Eu vejo que a maior vantagem é porque os tecidos que a gente tem hoje, que a gente compra nas lojas de cama e banho, eles são muito moles, né? Eles são muito... É fácil de você não estar com aquela impressão de cama de hotel, esticadinha, perfeitinha, passadinha. Então você simplesmente pode dar uma arrumada, botou essa capa ali perfeitamente, coube na sua cama, a sensação, né? Que a sua cama tá sempre impecável. É Exatamente. Assim, o que eu não gosto dos cobre-leitos e colchos comprados prontos, não que eu não tenha, claro que a gente tem, mas me incomoda porque ele não fica na altura da cama. Mesmo que eu tenho saia box no meu colchão, só que ele não é da altura. A gente também confecciona a saia box de acordo com o seu colchão, porque cada base de tem cama uma box altura. tem uma altura. Então é difícil, na loja você vai comprar um padrão e vai geralmente encaixar. vai ficar ou curto, ou né, vai ficar muito certinho, não vai compor. Então a vantagem da colcha é isso. Ela fica certinha, rente ao chão. Tem gente que gosta arrastando, tem gente que gosta um dedinho para cima. Então, ela é feita conforme o seu gosto. E eu sempre digo assim, que é tão legal a cama, dá uma sensação boa de tu ver a tua cama arrumada, né? Até eu digo que é para as visitas, porque às vezes tu tá ali, então uma pessoa vai mostrar teu apartamento, vai conhecer, aquele quarto bem bonito, bem arrumado, bem pensado. Ou para a mãe da gente que vem visitar e diz, também. Nossa, arrumou a cama. Arrumou a cama, o que aconteceu? Exatamente. Então fica bem legal, assim, fica bem bonito. Então tá, Joyce, eu acho que foi bem interessante, né? A gente falou um pouquinho então do mundo das cortinas e dos jogos de cama, que é mais a tua especialidade, né? Sim. A gente vem trabalhando junto, a Joyce é uma das minhas principais fornecedoras de cortina e jogos de cama, tapetes, papéis de parede já há bastante tempo. E eu acho que é bem interessante a gente ir esclarecendo essas dúvidas. Então, quando o pessoal entrar nesse mundo, nesse universo de cortina, eles já têm um pouquinho mais de noção de como dá para fazer, como é feito, né? Tem uma variedade enorme sobre isso, então acho que foi bem esclarecedor. Ai, que legal. É um assunto que eu poderia ficar aqui a tarde toda falando, que eu quase não gosto. A gente tá dando uma cortada, senão a gente vai ficar aqui até... Mas é bem legal, né? Então, vamos lá. A gente vai anotar mais algumas dicas, né, Carol? E vamos vir isso, depois, se vocês quiserem também saber mais algum detalhe especial, né? Vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais e a gente vai trazendo as dúvidas de vocês. Obrigada, Carol, mais uma vez, então, por estar aqui comigo. Obrigada a você que está nos assistindo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser... Uma curiosidade. Manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder, de te ajudar e te orientar. Obrigada por ter assistido a gente, né? E acompanhe a gente nas redes sociais.